A paz, meus irmãos, buscadores da verdade, da história e da justiça, sejam bem-vindos a mais uma investigação profunda. Hoje, vamos tocar em uma ferida aberta na história da teologia ocidental, uma distorção que causou mais sofrimento, morte e degradação humana do que qualquer outra heresia já inventada. Refiro-me à maldição de Cam, a mentira teológica fabricada que conectou, de forma fraudulenta, um personagem bíblico à cor da pele negra e usou isso como justificativa divina para a escravidão transatlântica. Esta não é apenas uma história sobre exegese bíblica. É uma história sobre geografia manipulada, poder econômico e o imenso custo humano de uma mentira que viajou milhares de quilômetros e séculos, escravizando milhões sob o pretexto de um decreto de Deus que, como veremos, simplesmente nunca existiu no texto original. Vamos começar no ponto zero. O livro de Gênesis, capítulo 9, versículos 20 a 27. O cenário é o mundo pós-dilúvio. A humanidade está recomeçando. Noé, o patriarca sobrevivente, planta uma vinha, bebe do vinho e, embriagado, fica nu dentro de sua tenda. Cã, seu segundo filho, entra e vê a nudez de seu pai. Em vez de cobri-lo respeitosamente, ele sai e conta aos seus irmãos, Sem e Jafé. Estes, agindo com honra filial, entram de costas na tenda e cobrem o pai sem olhar para sua vergonha. Quando Noé acorda e percebe o que aconteceu, ele pronuncia uma maldição. E aqui reside o primeiro erro colossal da interpretação popular racista. Noé não amaldiçoa Cam. Ele diz claramente, maldito seja Canaã. A maldição não atinge Cam, o pai, mas salta uma geração e atinge Canaã, o quarto filho de Cam. Por que isso é crucial? Porque a maldição é geopolítica e não racial. Canaã é o ancestral epônimo dos cananeus, o povo que habitava a terra que mais tarde seria conquistada por Israel, os descendentes de Sem. A profecia de servidão apontava para a conquista da terra prometida sob Josué, séculos depois, onde os cananeus seriam subjugados política e militarmente pelos israelitas. Não tem absolutamente nada a ver com a África ou com a cor da pele. Para entendermos a magnitude desta distorção, precisamos vestir o chapéu de geógrafo e arqueólogo e analisar a tabela das nações em Gênesis 10. Este documento antigo mapeia as esferas de influência dos descendentes de Noé. Cam teve 4 filhos, Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Vamos rastrear onde cada um se estabeleceu, provando que a maldição não poderia se aplicar à África como um todo. Canaã, o amaldiçoado, estabeleceu-se no Levante, na faixa costeira do Mediterrâneo Oriental, atual Israel, Líbano, Síria. Arqueologicamente, os cananeus eram semitas do noroeste, fundadores de cidades poderosas como Ugarit, Biblos, Tiro e Sidom. Fenotipicamente, eles eram povos do Oriente Médio, com pele variando de tons médios a oliváceos, idênticos aos israelitas. Eles não eram africanos subsaarianos. Portanto, a única linhagem amaldiçoada na Bíblia não é negra. Misraim. Este é o nome hebraico padrão para o Egito. Os descendentes de Misraim construíram as pirâmides, desenvolveram a medicina, a astronomia e a arquitetura monumental. O Egito foi a superpotência do mundo antigo por 3 milênios. Associar a descendência de Misraim a uma maldição de servidão eterna é um insulto à história. Os egípcios escravizaram os hebreus, não o contrário. Eles eram senhores, não servos. Pute, geralmente associado à Líbia e ao norte da África, Magrebe. Eram guerreiros famosos, muitas vezes contratados como mercenários pelos exércitos egípcios e assírios, como mencionado em Jeremias 46:9. Cuxi. Aqui está a conexão africana profunda. Cuxi refere-se a Núbia, atual Sudão e norte da Etiópia, ao sul do Egito. Os cuxitas eram povos de pele negra, sim, mas eles foram amaldiçoados? Não. A maldição foi sobre Canaã. Os cuxitas construíram o poderoso reino de Kerma, e depois o reino de Cuxi, com capitais em Napata e Meroé.
Eles eram conhecidos como guerreiros formidáveis e arqueiros de elite. Os reis cuxitas, a 25ª dinastia, os faraós negros, conquistaram o Egito e governaram todo o Vale do Nilo. A Bíblia trata os cuxitas com respeito, mencionando personagens como Zera, o etíope, e o eunuco etíope em Atos 8. Nunca há menção de servidão associada a Cuxi. A conclusão geográfica é inegável. Os descendentes de Cam povoaram o norte da África, o Levante e o nordeste da África. Eles construíram as primeiras e maiores civilizações da antiguidade. Sumer, através de Nimrod, filho de Cush, Egito, Fenícia. A ideia de que camita é sinônimo de escravo é uma inversão completa da realidade histórica bíblica, onde então entra a cor da pele e a escravidão transatlântica. A conexão é uma falsificação tardia, uma anacronia teológica que nasceu da necessidade econômica. É vital notar que nem a tradição judaica antiga, Talmud, nem o cristianismo primitivo, pais da igreja, nem mesmo a igreja católica medieval, usaram a maldição de Cam para justificar a escravidão baseada na cor. A escravidão antiga não era racial, era baseada em guerra ou dívida. Um escravo em Roma podia ser loiro da Germânia, negro da Núbia ou moreno da Síria. O racismo teológico moderno nasceu a partir do século XV, com a expansão marítima europeia, e solidificou-se nos séculos XVII e XVIII com o tráfico transatlântico. Conforme as potências coloniais, Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, precisavam de mão de obra barata para as plantações de açúcar e algodão nas Américas, e o foco recaía sobre a África Ocidental, surgiu um problema moral. Como cristãos podiam escravizar seres humanos perpetuamente? A resposta foi inventar uma desculpa bíblica. O processo de falsificação ocorreu em duas etapas de manipulação exegética. Transferência geográfica. Ignorou-se que a maldição era sobre Canaã, Levante, e estendeu-se a maldição para Cam, o pai, e por extensão, a todos os seus descendentes, focando especificamente na África. Invenção da etiologia da cor. Inventou-se a mentira de que a marca da maldição era a pele negra. Pregadores racistas começaram a ensinar que Deus escureceu a pele de Cam como sinal de sua punição. Isso é pura ficção. Gênesis 9 não diz uma palavra sobre cor de pele. A cor negra não é uma maldição na Bíblia. Em Cantares de Salomão 1:5, a noiva declara orgulhosamente: "Sou negra e formosa." Essa teologia da maldição de Cam serviu como o cimento moral do sistema escravista. Ela permitiu que donos de escravos no sul do Ziprozaio e no Brasil dormissem à noite, acreditando que não estavam cometendo um pecado, mas cumprindo uma profecia divina. Eles transformaram a Bíblia, um livro de libertação, em um manual de opressão. Agora, vamos aplicar a ciência simples para desmantelar de vez a ideia de que a cor da pele é uma marca teológica. A biologia moderna nos mostra que a variação da pigmentação humana é uma maravilha da adaptação evolutiva, não um estigma espiritual. O que chamamos de cor da pele é determinado principalmente pela melanina, um pigmento biológico produzido pelos melanócitos. A melanina tem uma função primária vital. Ela é o protetor solar natural do corpo. Ela absorve e dispersa a radiação ultravioleta, UV, do Sol, protegendo o DNA das células da pele contra danos, câncer e, crucialmente, impedindo a degradação do folato, vitamina B9, que é essencial para o desenvolvimento fetal e a fertilidade. Historicamente, os primeiros humanos viviam em latitudes equatoriais, África, onde a radiação UV é intensa o ano todo. A seleção natural favoreceu fortemente indivíduos com alta produção de melanina, pele escura, para sobrevivência e reprodução. A pele negra foi o design original de sucesso da humanidade. À medida que grupos humanos migraram para o norte, Europa e Ásia, para latitudes com menos sol, a pressão se inverteu. A pele escura bloqueava demais a pouca luz UV disponível, impedindo a síntese de vitamina D na pele. A deficiência de vitamina D causa raquitismo e ossos fracos.
Portanto, a seleção natural favoreceu mutações para despigmentação, pele clara, nessas regiões, permitindo absorver mais luz. A cor da pele é, portanto, um gradiente geográfico, um mapa biológico da intensidade solar, não um mapa de moralidade ou destino espiritual. Além disso, a genética moderna derrubou o conceito biológico de raça. O projeto Genoma Humano confirmou que somos 99,9% idênticos geneticamente. As diferenças externas, cor da pele, textura do cabelo, formato do nariz, representam uma fração minúscula do nosso código genético. Curiosamente, a maior diversidade genética do planeta encontra-se dentro do continente africano. 2 africanos de tribos diferentes podem ser geneticamente mais distantes um do outro do que um europeu é de um asiático. Isso prova que a humanidade é uma família única, com raízes africanas, que se diversificou superficialmente conforme se espalhou pelo globo. A Bíblia estava certa em Atos 17:26. De um só sangue fez toda a geração dos homens. Concluímos então que a maldição de Cã foi um ato de violência epistêmica. Foi uma ferramenta política forjada na fornalha da ganância colonial. A arqueologia prova que os descendentes de Cã foram reis, faraós e construtores de impérios, não servos eternos. A geografia prova que a maldição bíblica foi restrita a Canaã, no Oriente Médio, e cumprida na Antiguidade Bíblica sem relação com a África moderna. A ciência prova que a pele negra é uma adaptação biológica superior para ambientes solares, uma bênção de proteção, não uma marca de vergonha. Qual é o dever do teólogo cristão hoje? É pedir perdão e restaurar a verdade. A Igreja, em muitas denominações, foi cúmplice dessa mentira por séculos. Precisamos ensinar a verdade. Cã não foi amaldiçoado. A África não está sob juízo. A escravidão transatlântica não foi profecia. Foi pecado. A verdadeira mensagem de Gênesis é que Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança, em toda a sua diversidade cromática. A redenção em Cristo é para toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. Não existem raças amaldiçoadas. Existem apenas filhos de Adão e, potencialmente, filhos de Deus. Que possamos enterrar de vez essa exegese tóxica e abraçar a teologia da dignidade humana universal. A verdade liberta, e a verdade é que a cor da pele é apenas a embalagem gloriosa que Deus escolheu para proteger a vida sob o sol. Fiquem na paz e na justiça do reino.